relacionado à toxicologia de medicamentos. No primeiro encontro, nós falamos um pouquinho sobre alguns princípios básicos relacionados a intoxicações causadas pelos medicamentos. Eu deixei com vocês uma atividade para vocês relacionarem até um caso de interação medicamentosa que pode levar à intoxicação. E hoje nós falaremos sobre dois conceitos importantes em toxicologia de medicamentos, que é a farmacodependência e a tolerância medicamentosa. Já ouviram falar de algum desses termos? Alguém quer descrever aí o que entende sobre isso? O que é a farmacodependência? Eu acho que assim... Dá para ouvir? Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Farmacodependência é você tá fazendo o uso terapêutico de algum fármaco específico e depois, basicamente, você não consegue sair desse fármaco. Aconteceu com a galera que usava morfina lá na Segunda Guerra, por exemplo. Ficou farmacodependente da morfina, né? Tá. Então, basicamente, seria um uso não terapêutico, né? Pode ser um vício, um uso abusivo ou não médico de alguma substância, né? Levando, inclusive, ao aumento do risco de efeitos adversos. Concordam? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quem já viu alguma definição sobre isso pode ter encontrado que é um aspecto bem comportamental, né? Então, e muitas vezes vocês vão encontrar assim que é um comportamento, né, ou uma busca compulsiva pelos medicamentos, né, para você ter acesso a essas medicações. E nós vamos falar que existem alguns sinais, né, tanto comportamentais quanto clínicos, que vocês podem reconhecer esses casos de farmacodependência. Principalmente o uso prolongado, muitas vezes não seguir o regime posológico, né? A pessoa muda o hábito, principalmente na tentativa de buscar, né, a substância com uma frequência muito maior ou com uma não necessidade, né, não tem a indicação para aqueles casos, e a gente está observando o uso cada vez maior de substâncias com o potencial de causar farmacodependência. Eu trago sempre o exemplo dos benzodiazepínicos, por exemplo, o clonazepam, que talvez hoje em dia seja um dos fármacos mais utilizados, né? Tem uma série de indicações para tratamentos de transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, quadros de insônia, e essa classe de medicamentos é uma das que mais está relacionada à farmacodependência. Então, por muitas vezes, vocês vão perceber pessoas que se mantêm em tratamentos com esse tipo de medicamento por longos períodos, né, sem muito bem avaliar mais a indicação, a busca, né, e a série de consequências que tem para outros tipos de tratamento, né, problemas relacionados à saúde. Então, é algo assim que a necessidade da utilização dos medicamentos, né, pode trazer algumas consequências prejudiciais, dependendo da classe desses medicamentos. E a gente vai ver depois, no próximo tema, que são síndromes tóxicas, que essas classes de medicamentos, né, os hipnóticos, sedativos, anestésicos gerais, são os que mais estão relacionados à farmacodependência, porque eles realmente causam, né, essa série de alterações, tanto comportamentais, psicológicas, quanto orgânicas, que vão levar ao uso e essa busca compulsiva por essas medicações. Aqui nós temos os principais pontos do plano de aula que serão abordados nesse encontro, um pouquinho sobre o conceito de toxicologia social,
que tem uma parte da toxicologia social que está mais ligada a drogas de abuso, as substâncias que são proibidas, né, que não têm indicação terapêutica nenhuma e que são um fator de risco, né, para saúde, para outros tratamentos, e parte dessa toxicologia social fala um pouco do uso não médico ou abusivo de substâncias que são permitidas, né, têm indicação terapêutica, são comercializadas, mas por conta dessas propriedades ligadas à farmacodependência, à tolerância medicamentosa, elas acabam sendo, né, utilizadas de forma irracional, trazendo riscos à saúde dos pacientes. Então, esse é um pouquinho sobre a toxicologia social. Falaremos sobre a definição, os principais sintomas, as características da farmacodependência. Tem um outro fenômeno que acontece e acaba contribuindo para a farmacodependência, que é a tolerância. Já ouviram falar? O que é a tolerância medicamentosa? Quando vocês pensarem assim, ou ouvirem falar que o paciente está tolerante a algum medicamento, o que isso quer dizer? Está resistente? Na prática, como isso se manifesta? Pode falar. Quem tinha começado? Isso, exatamente. Por conta desta perda da sensibilidade, o paciente vai precisando de doses cada vez maiores para a obtenção do mesmo efeito terapêutico. Acontece que esse fenômeno da tolerância ele está mais ligado às ações benéficas dos medicamentos. Principalmente nós vamos ver o mecanismo de sensibilização de receptores. Acontece que à medida em que eu vou aumentando a dose para obter os mesmos efeitos terapêuticos, eu tenho as consequências dos efeitos adversos que são causados por esses medicamentos. Então, o fenômeno da tolerância, por que ele contribui para a farmacodependência? Porque eu vou precisando de doses cada vez maiores. E dependendo do mecanismo de ação, isso vai aumentar não só a farmacodependência, mas também o risco, né, dos efeitos adversos que essas medicações apresentam. Nós temos diferentes mecanismos de tolerância que nós vamos entender. Alguns deles já estão presentes no organismo, né, por conta de características e fatores genéticos, outros não, outros acabam sendo induzíveis, principalmente por conta desse uso crônico, né, essa exposição a substâncias, né, com esse potencial. E, por fim, quais são os principais sinais e sintomas que vão permitir vocês reconhecerem esses casos de farmacodependência, né? Primeiro, saber que algumas classes de medicamentos têm potencial de causar isso, e depois observando um pouco a evolução do quadro clínico, né? Aqueles sintomas de mudanças comportamentais, a necessidade, né, de muitas vezes prolongar o uso ou não aderir ao tratamento, né? Eu sempre falo que a adesão ao tratamento talvez seja o principal ponto para você começar a interpretar a evolução clínica do paciente, né? Porque se você não partir do princípio que ele está tomando o medicamento de forma correta, tudo que você vai concluir depois acaba sendo prejudicado por esta adesão inicial. E alguns deles, né, qualquer alteração que você tenha no regime posológico, na dose, no intervalo, além de não surtir os efeitos benéficos, né, os melhores resultados terapêuticos, ainda vão aumentar o risco de intoxicações, que dependendo do quadro clínico do paciente,
pode-se passar até de forma desapercebida, né? No meio de outros sintomas da doença. Então, é algo muito importante, principalmente para fármacos que têm ali uma chamada margem terapêutica muito pequena. Se você aumentar um pouco a dose, você já tem os efeitos adversos. E se você diminuir um pouco, você já perde a eficácia. E na prática, a gente sabe assim que, por uma série de fatores, as pessoas têm dificuldade de aderir ao regime posológico, né? Quantas vezes tem que tomar, quais são as doses, o tempo de tratamento, as principais orientações e cuidados com relação ao uso, as interações medicamentosas. Então, qualquer variação significativa nesses parâmetros, vocês já comprometem a farmacoterapia. Então, por isso que vale a pena vocês ficarem mais alertas à adesão ao tratamento, principalmente com relação a esses fármacos, né? Na maioria das vezes são neurolépticos, então a pessoa já está numa condição fragilizada em relação, né, ao aspecto psicológico, e isso dificulta ainda mais o sucesso desses casos. Tudo bem? A toxicologia social, ela está relacionada principalmente ao estudo desses usos que não são médicos, né? Vocês vão encontrar essa terminologia, o uso não médico, significa que o paciente não está seguindo um regime terapêutico prescrito, né? Não tem um protocolo para isso, não tem evidência de que aquilo tem benefício à saúde. Então, a toxicologia social aborda o uso não médico ou abusivo, principalmente no caso de drogas de abuso, né? Mas no caso de medicamentos que já são aprovados, comercializados, é o uso não médico de fármacos que têm um risco muito aumentado de trazer prejuízos, não só à saúde do indivíduo, né? Mas os reflexos de uma medicação como essa sobre aspectos relacionados ao trabalho, à família, à própria sociedade. Então, essa terminologia social, ela tem muito esse caráter de tentar tornar claro as consequências, né, que extrapolam a saúde do indivíduo quando a pessoa está dependente química, né, desses medicamentos. Né? Então, tem um prejuízo, assim, que acaba sendo, do ponto de vista de saúde pública, né, com grandes repercussões e consequências à família, à sociedade, à capacidade produtiva, né? Então, é algo assim bastante impactante de forma geral. A ação desses fármacos acontece no chamado sistema mesocórtico límbico, que possui chamadas zonas de recompensa que estão associadas à sensação de prazer, bem-estar ou alívio da dor, de situações desagradáveis. Então, o próprio mecanismo de ação, o local de ação desses medicamentos, já faz com que você tenha um chamado potencial de reforço, que é a necessidade de administração de novas doses para você manter aqueles efeitos, né? Aquelas sensações de bem-estar ou de alívio de sensações desagradáveis. Então, o sistema mesocórtico límbico é o principal alvo molecular desses fármacos. Por isso que eles trazem, na maioria das vezes, né, alívio da dor, por exemplo, um anestésico geral, ele faz com que a pessoa, né, reduza o limiar e a sensibilidade à dor. Ao passo que outros, né, que são estimulantes ou alucinógenos, eles trazem um outro tipo de efeito, que é a sensação de bem-estar, de prazer, também ligado a essas chamadas zonas de recompensa. Essa é uma das definições de farmacodependência. Então, vocês podem encontrar descrições semelhantes, mas todas elas vão trazer um pouco a ideia de que a farmacodependência é caracterizada pela busca
ou um comportamento, né? Então é algo bem de aspecto psicológico, compulsiva pela administração de um determinado fármaco de forma contínua, né? Então um tratamento que ele permanece ou periódica, de tempo em tempo, dependendo da condição em que a pessoa se encontra, ela recorre a essas medicações. E tem como finalidade não só evitar o desconforto, que talvez seja o principal motivo da busca, né, o inicial da busca, mas também as sensações de bem-estar devido à ação desses fármacos nas chamadas zonas de recompensa. Então, percebam, né, que a farmacodependência, acima de tudo, ela reúne aspectos comportamentais, psicológicos, né, até ligado à característica da pessoa, né, personalidade, e também a parte orgânica, né, a sensação de bem-estar e o alívio do desconforto é algo também que vai acabar alimentando esse comportamento de dependência química. Os principais sinais e sintomas da farmacodependência é algo assim que vocês vão acompanhar, né, nesses pacientes ao longo do tempo. Então, entre eles, né, os principais que se destacam é o desejo de utilizar o medicamento, ou a compulsão, né, que é aquela busca, a pessoa meio que muda a rotina, ela empreende um esforço muito grande para conseguir um medicamento, já sabe a farmácia que vende sem receita, já tem o médico que prescreve com mais facilidade. Então, existe, assim, uma certa articulação do paciente para conseguir ter acesso e utilizar esse tipo de medicamento, né? Então, isso caracteriza muito bem o comportamento compulsivo, né? Se você fizer uma anamnese ou buscar um pouquinho mais conhecer o histórico terapêutico desses pacientes, você vai encontrar algum indício aí de que existe, né, um comportamento compulsivo com relação às medicações. E na prática, o que a gente vê na população em geral é uma visão bem otimista com relação aos medicamentos, né? De que existem os efeitos benéficos, terapêuticos, mas que não vai acontecer nada demais, né? Principalmente a médio e longo prazo, existem consequências, né? Que muitas vezes você não consegue nem mais relacionar ao uso de medicamentos, mas que vão trazer prejuízos à saúde. Então, é muito comum a gente escutar casos assim de que, fulano tomou tal medicamento, se um vizinho falar que o medicamento é bom, então, mesmo que a pessoa não tenha nada, ela vai querer provar para ver se o medicamento é realmente bom, né? Então, eu chamo atenção para essa visão muito apenas, né, positiva com relação aos medicamentos, sem considerar muito os efeitos adversos que também oferecem um risco à saúde. A síndrome de abstinência também faz parte dos sintomas que estão associados à farmacodependência. Então, todos aqueles sinais, né? Todas aquelas características ligadas à retirada do medicamento, né? Então, quando o paciente está fazendo uso desse tipo de substância, o organismo sofre uma adaptação à presença daquele medicamento, né? Modifica as taxas de metabolismo, de eliminação, os próprios receptores, né? Os alvos moleculares, farmacológicos. Toda essa maquinaria, ela meio que fica adaptada à presença dessas substâncias. Quando você retira esse medicamento de forma abrupta, você vai ter uma exacerbação daqueles sinais e sintomas, né, da retirada do medicamento. Então, é bastante comum a pessoa apresentar não só aspectos como comportamentais, né, de irritabilidade, uma parte emocional, assim, né, de agressividade muitas vezes, quanto os sintomas físicos, né, que dependendo do mecanismo, a pessoa pode apresentar também, né, sudorese, se for um depressor, a retirada vai levar a taquicardia, tremores, convulsões. Então,
a retirada é algo assim que pode comprometer bastante a farmacoterapia, justamente pela síndrome de abstinência, né, que são esse conjunto de sintomas psíquicos e orgânicos decorrentes da retirada abrupta dessas medicações. O fenômeno da tolerância, então, quando vocês observarem que, eventualmente, aconteceu a perda do efeito, ou vocês tiveram que aumentar a dose, ou associar outras medicações. Lembram no caso que eu deixei? A pessoa fazia uso da amitriptilina e depois foi associada a sertralina. Então, necessidade de aumento de dose, substituição do medicamento, ou a pessoa já vem com um histórico de uso de várias classes, né, diferentes para um tipo específico de condição, vocês podem também suspeitar de que existe o fenômeno da tolerância, né? A pessoa já está sendo refratária, resistente a diferentes mecanismos e alvos terapêuticos. A mudança de hábito que eu falei, né? Então, como parte daquele comportamento compulsivo, né, que é o uso, a busca, muitas vezes prolongar o tratamento, a pessoa tem uma mudança ali com relação às atividades mais comuns, né? Então, deixa de ir ao trabalho para poder obter uma receita, né? Ou muda os horários, empreende um tempo muito grande para ir até em outro local lá conseguir uma consulta ou uma receita. Já sabe, as farmácias que muitas vezes acabam não seguindo as orientações, né? Por exemplo, vendendo medicamentos sem a retenção da receita. Então, é uma série de atitudes e comportamentos que vocês vão perceber, né, que existe ali um componente ligado à farmacodependência. E o uso continuado, né? Na grande maioria dos casos, vocês vão perceber que a pessoa nunca é marinheiro de primeira viagem, ela sempre tem um histórico já relacionado, né, ao uso crônico dessas substâncias, continuado, sem muito que avaliar, né, a real condição, e realmente é algo que se tornou assim muito comum, né, o uso dessas medicações realmente por conta, né, dessa propriedade de farmacodependência. É claro que a indicação, quando ela acontece, né, de forma correta, com base no diagnóstico, a prescrição ela está adequada com relação à posologia, aos cuidados, ao tempo de tratamento, à reavaliação. Essas receitas elas têm até um prazo de vencimento bastante curto com relação aos outros medicamentos, ou seja, a pessoa ela tem que comprar, senão ela não vai mais comprar, né? Porque a indicação é uma fotografia do momento. Não adianta a pessoa estar com a receita, depois de 2 meses ela decidir que vai tomar. Então, a receita ela tem um prazo de validade, você não pode comprar quantidades acima para tratamento de mais de 1 mês para alguns casos, no máximo 2 meses. Então, assim, existe uma regulamentação muito específica com relação a esses medicamentos, né? Que vão meio que condicionar o paciente a voltar para o médico para, pelo menos, ter uma reavaliação da sua condição para permanecer ou não em uso continuado, né? A gente sabe que na prática muitas vezes isso não acontece, né? Mas o ideal é que realmente esse tipo de indicação tenha um acompanhamento com relação não só à evolução do tratamento, mas essas outras complicações relacionadas ao uso desses medicamentos. A tolerância, nós falamos que é uma espécie de resistência que pode ser inata da pessoa ou adquirida. Quando é inata, quando já faz parte do paciente, pode estar ligada a fatores genéticos, ao perfil metabólico. Então, isso acontece mesmo. Vocês devem encontrar, e podem encontrar, né, pessoas que falam que eu tomo tal medicamento, para mim não faz efeito, sei lá. Eu tomo dipirona, não resolve minha cefaleia, mas eu tomo ibuprofeno, resolve, né? Ou, às vezes, a pessoa compra um medicamento de
referência, né? Tipo, compra a Neosaldina, que é a dipirona referência, e a outra lá compra a dipirona genérica, e um deles funciona e para outra pessoa o genérico não, né? Então, pode ser que a pessoa tenha uma variabilidade com relação à resposta, né? E como esses medicamentos são vendidos na mesma dose, não vai ter uma indicação assim de uma quantidade para um e uma outra dosagem, ou outro regime posológico para outro. Então, existem essas variações que acontecem. E muitas delas são decorrentes do fenômeno da tolerância, ou parte da pessoa, ou no caso desses medicamentos que são, na maioria das vezes, controlados, é um fenômeno adquirido. Quanto mais a pessoa usa, mais ela vai necessitando de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito terapêutico. Então, talvez a melhor descrição que vocês possam ter sobre a tolerância é a necessidade de mais para manter aquela resposta terapêutica. Então, doses maiores, para manter o mesmo efeito, também aumenta o risco de efeitos adversos causados por esses medicamentos. E a tolerância pode ser vista através desses gráficos, né, que relacionam a dose da droga que está sendo administrada e a porcentagem da resposta terapêutica. Então, se a gente fixar um valor aqui, por exemplo, 40 aqui, vamos pensar que é reduzir a pressão arterial ou reduzir o limiar de dor, né? No grupo controle, e para atingir esse 40, pense num valor aqui de 5. Quando o paciente apresenta tolerância, para ele se manter aqui nesse mesmo 40, percebam que tem aqui um distanciamento no sentido de aumentar a dose para produzir o mesmo 40. Então, desses 5 aqui no controle, precisaria ir para 10 ou 15 aqui se a pessoa estiver apresentando a tolerância medicamentosa. E o contrário da tolerância é a sensibilização, que não é tão comum de acontecer, mas para alguns casos também acontece, em que a pessoa precisa de uma dose menor para obtenção dos mesmos efeitos farmacológicos. Então, pode acontecer essas variações, sendo que o fenômeno da tolerância ele é muito mais comum e ele é o que está associado à indução, né? Ele contribui para a farmacodependência. Tudo bem? A tolerância, ela pode ser decorrente de aspectos ligados ao indivíduo. Então, a tolerância inata, ela pode refletir variações individuais, principalmente o perfil genético, que vai fazer com que a resposta farmacológica seja diferente. Talvez a pessoa tenha uma taxa de absorção menor, talvez ela consiga biotransformar ou metabolizar o fármaco de forma mais rápida, em que ele não vai atingir as doses plasmáticas de maior eficácia, ou pode ser que a função renal esteja diminuída por algum fator, né? E ele vai eliminar menos, fazendo com que a tendência o acúmulo do fármaco no organismo. E para alguns casos, realmente, já existem até algumas medicações que elas são mais adequadas com um tipo de polimorfismo genético. Existe um conjunto de enzimas hepáticas, né? E que cada uma das chamadas isoformas, cada um dos tipos, metaboliza uma classe de fármaco. E se a pessoa tiver um perfil mais rápido de metabolizar, normalmente ela vai precisar de doses maiores. Porque se ela consegue degradar mais rápido, para que você mantenha os níveis terapêuticos, você tem que administrar mais. Ou uma dose maior, ou um intervalo menor, né? Se uma pessoa com um perfil metabólico intermediário, normal, tomaria 2 vezes o medicamento por dia, uma pessoa que transforma muito rápido teria que tomar 3 ou 4. Ou se quisesse tomar 2, teria que ser uma dose um pouquinho maior.
para compensar essa velocidade na administração. Por outro lado, existem indivíduos que metabolizam de forma mais lenta. Isso faz com que a tendência que esses pacientes, casos, vai ter que ter um ajuste posológico, ou diminuir a dose ou aumentar o intervalo terapêutico. Se o intermediário tomava 2 vezes por dia, esse vai tomar uma só, né? Então, existe um ajuste posológico dependendo dessas variações individuais que acontecem. Além de que existem grupos especiais que apresentam variações nas propriedades farmacocinéticas. Por exemplo, pacientes idosos têm uma taxa de absorção menor, a motilidade intestinal ela já está diminuída, as propriedades de metabolização e eliminação são menores. Então, existem uma série de variações farmacocinéticas para alguns grupos especiais que vão fazer com que o acompanhamento seja mais criterioso, né, para ver se não tem nenhuma situação ali de sobredosagem ou de perda da eficácia desses medicamentos. Gestantes, normalmente tem uma série de variações com relação às concentrações plasmáticas, crianças, né, por conta da imaturidade ainda do próprio sistema orgânico. Então, são situações especiais que vão levar, né, a uma tolerância ou a uma sensibilização. E a tolerância adquirida é aquela que mais contribui para a farmacodependência, porque você, à medida em que se mantém fazendo utilização de uma determinada substância, o organismo ele vai criar mecanismos para se defender daquele processo. Ou vai fazer com que tenha menos receptor, ou o receptor não vai responder mais de maneira adequada, né? Não vai gerar resposta intracelular de uma maneira tão eficaz, ou vai criar mecanismos que a célula, depois que ela capta a substância, ela consegue eliminar ou degradar, né? Então, existem uma série de processos que são alterados na célula, porque como o fármaco é um agente estranho, é um xenobiótico, toda vez que o fármaco chega e ele exerce o seu efeito, o organismo pensa assim, alguma coisa diferente está acontecendo aqui, né? Se aquele efeito se mantém por muito tempo, ele vai tentar se defender, ou perdendo a sensibilidade àquela resposta, ou eliminando a substância de forma mais eficaz. Então, a tolerância adquirida é uma série de modificações relacionadas ao metabolismo ou à biotransformação, levando à perda de resposta àquele tipo de estímulo pelos alvos farmacológicos. Se for um receptor, o receptor começa a não ser mais expresso e fazer parte da membrana celular. Se for uma enzima, a enzima não vai ser mais sintetizada. Então, existe realmente esse mecanismo, né, de que a célula vai se adaptando para evitar um mesmo tipo de estímulo por um período muito prolongado. Nesse caso aqui, talvez essa figura esteja muito pequena para vocês verem, mas depois que eu mandar, vocês dão uma ampliada só para ver o que está acontecendo aqui. Nesse caso, esse mecanismo de tolerância que está presente em alguns fármacos, que tem como alvo receptores GABAérgicos, que é o caso desses, por exemplo, benzodiazepínicos, né, do clonazepam, eles têm um tipo de sinalização que esses receptores eles ativam uma via de sinalização. E essa via de sinalização, ela amplifica uma resposta dentro da célula. À medida em que você vai permanecendo com esse estímulo, existe aqui uma outra via que vai ligar a proteína G, que está acoplada a esses receptores, a um mecanismo de fosforilação dentro da célula. E essa fosforilação, além de trazer os efeitos da própria substância, né, os efeitos farmacológicos, elas vão sinalizar aqui uma proteína para sequestrar esse tipo de receptor. Então, toda vez que chegar aqui uma droga, estão vendo? Está chegando uma bolinha azul aqui, que é, por exemplo, o clonazepam.
ele se liga nesse receptor. Aqui, ó, é a membrana de uma célula. Então, toda vez que chegar esse tipo de substância e se ligar no receptor, além dos efeitos farmacológicos, ela também vai ativar um tipo de proteína aqui responsável por sequestrar esse receptor e tirar ele da membrana. Então, à medida em que eu vou administrando um medicamento benzodiazepínico, eu vou fazendo com que eu tenha cada vez menos receptor. E isso vai levar à perda do efeito. Então, percebam aqui, ó, que no início eu tinha vários receptores e à medida em que a droga foi sendo administrada e chegando nesses alvos, esses receptores foram sendo englobados, né, sequestrados para o interior da célula e degradados para formarem outros tipos de componentes. Então, uma das formas mais comuns de tolerância é a perda da quantidade ou a dessensibilização de receptores, que são os principais alvos farmacológicos. Como os benzodiazepínicos, eles atuam nesses receptores localizados na membrana da célula, se eu fazer um tratamento muito longo com benzodiazepínico, o que vai acontecer? Eu vou ter menos receptor disponível e eles vão começar a perder um pouco da sensibilidade, né? Fazendo com que eu tenha que aumentar a dose para garantir que todos os receptores que sobraram vão estar ocupados pela substância. Então, isso é uma tolerância que ela não é inata. A célula não estava desse jeito desde o início, não tem a ver com o perfil genético ou com características ligadas à farmacocinética do paciente. Foi, sim, decorrente do uso dessas substâncias que levou esse medicamento, né, a levar à perda do número de receptores. E isso, consequentemente, a necessidade do aumento da dose para gerar os mesmos efeitos sedativos do início do tratamento. Entenderam? A diferença entre tolerância inata e adquirida? A adquirida se deve principalmente pela perda da sensibilidade dos receptores, porque a própria presença da substância vai ativar mecanismos que vão ou retirar esse receptor da membrana ou fazer com que ele perda a sensibilidade, né, a resposta a essas substâncias. E isso, na prática, acontece justamente para esses fármacos, né, que são os que mais induzem a farmacodependência. Os anestésicos gerais, principalmente os opioides, então a morfina também tem esse tipo de comportamento. Os benzodiazepínicos também são bem comuns. E para algumas outras classes, isso também pode acontecer em menor extensão, mas também acontece. Por exemplo, a pessoa faz uso de um diurético ou de um antihipertensivo e chega um determinado momento do tratamento, né, principalmente esses de uso contínuo, em que esse medicamento não controla mais a pressão. Pode acontecer que o quadro do paciente se agravou, que a pressão está realmente muito aumentada. Mas em outras situações, a pessoa pode ter desenvolvido algum mecanismo ligado à tolerância. Então, nesses casos, vai exigir ou aumento da dose, e é o que acontece. Para tratamentos de pacientes hipertensos, vocês começam, por exemplo, com um diurético, né, de ação mais leve, aí depois, se não controlar, vai colocar uma associação, um outro diurético, ou depois um antihipertensivo, né, justamente para conseguir mecanismos diferentes, né, tornando a estratégia terapêutica mais eficaz, do que só ficar aumentando a concentração de um fármaco, né, e eventualmente levar a uma toxicidade. Tudo bem? Entenderam? Então, lembrar que a tolerância é um dos fatores ligados a esses fármacos que mais contribui para a farmacodependência, né? Porque justamente é a tolerância que vai exigir doses maiores, né? Quanto maior a dose, maior os efeitos, né? Inclusive da dependência, mas também maiores são os riscos de efeitos adversos.
Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de como que pode variar o perfil de metabolização dependendo dos tipos de enzimas que os pacientes apresentam. Então, esse chamado CYP é o complexo enzimático responsável pela biotransformação de fármacos. Nós temos várias chamadas isoformas, né, que são enzimas semelhantes, têm o mesmo tipo de atividade, mas atuam em estruturas químicas diferentes. Então, por exemplo, um tipo de CYP, CYP2D6, é responsável pelo metabolismo da codeína. CYP3A4 é responsável pelo metabolismo da carbamazepina e de alguns benzodiazepínicos, como o midazolam. Outros fármacos, omeprazol, né, que é utilizado para tratamento de úlceras, gastrites, dispepsias, né, inibidor da bomba de prótons. Então, todos eles que são metabolizados por este tipo de isoforma aqui, se o paciente apresentar algum tipo de polimorfismo, ou seja, alguma alteração na sequência genética que levou a enzimas mais ou menos ativas, já podem comprometer um tratamento com esses fármacos aqui. Já que este tipo de isoforma é responsável por biotransformar mais de 30%, por exemplo, do midazolam. Então, percebam como que é importante o perfil genético, e dependendo de onde ocorrem as alterações, né, você tem um impacto em alguns medicamentos específicos, né? Para alguns casos, isso pode ser mais importante do que outros, levando em conta que esses pacientes podem ter aquelas alterações farmacocinéticas. Se for um paciente idoso, se for um paciente com insuficiência hepática, insuficiência renal, se estiver usando mais de um medicamento, também metabolizado pelo mesmo tipo de isoforma, né? Então, por exemplo, se a pessoa está tomando diazepam e omeprazol, né? Então, percebam que são dois fármacos metabolizados pela mesma isoforma, né? Então, você vai acabar levando a uma competição entre essas substâncias pelo sítio dessa enzima, né? Então, uma delas vai ter uma afinidade maior e vai deslocar a outra, fazendo com que possa acontecer o acúmulo, né, o aumento da concentração desse fármaco ao longo do tempo. Bem, eu citei o exemplo do polimorfismo, porque a biotransformação e a eliminação dos fármacos são as etapas mais importantes que vão levar a essas variações plasmáticas, né? Então, como a tolerância, os próprios efeitos adversos, eles dependem da concentração do plasma. Se eu tiver uma competição, uma disfunção hepática ou renal, isso faz com que essas variações na concentração aumentem ainda mais, né? Então, se for um medicamento ou um fármaco com alto potencial de trazer algum efeito adverso, essas condições ainda são mais perigosas, né? Então, normalmente, se o paciente idoso ele está ali fazendo uso de vários medicamentos, na chamada polifarmácia, ou polifarmacoterapia, se são medicamentos potencialmente que induzem a farmacodependência, se tem algum grau de disfunção renal, então tudo isso vai fazer com que o risco de intoxicação aumente. Então, é interessante sempre considerar todos esses aspectos, né, ligados não só à condição clínica, mas também à farmacoterapia, quais são os medicamentos, quais são as interações e o comportamento desses medicamentos. Se algum deles tiver o potencial de causar farmacodependência, então o cuidado acaba sendo ainda maior. E com relação aos sinais e sintomas clínicos, né? Nós falamos daquela busca compulsiva, então a necessidade de quantidades maiores para o
mesmo o efeito desejado, já vai refletir o fenômeno da tolerância sendo manifestado, né? Então, o uso de doses elevadas, ele já meio que caracteriza um pouco do fenômeno da tolerância. Com o passar do tempo, o efeito tende a diminuir e, consequentemente, a substância ela é consumida ou em doses maiores ou em frequência, né, em intervalos cada vez maiores, né? E o que ainda vai refletir até um pouco, né, da dependência química são situações em que a pessoa usa condições maiores, né? Já está ali numa janela terapêutica, né, bem acima, com o risco de efeitos adversos, ou o tratamento já está prolongado, ou ela é recorrente, né? Então ela termina um tratamento, passa um tempo, ela começa de novo, né? Termina. Então, mesmo que não seja contínuo, né, essa recorrência para a mesma indicação, ela pode refletir algum aspecto ligado, né, à farmacodependência, à dificuldade de, pelo menos, o uso racional desses medicamentos. Porque o principal é que a pessoa tenha adesão ao tratamento. Se o uso for correto, provavelmente o risco de desenvolver isso vai ser menor, né? O que acaba contribuindo para o uso abusivo e para os efeitos adversos é realmente a fuga do regime posológico, né? Isso realmente compromete qualquer tipo de tratamento. Tudo bem? Então, lembrar de vocês associarem aspectos comportamentais, né? Como que isso reflete no tratamento. Está aumentando muito a dose, o tratamento está muito longo, o paciente ele é recorrente nesse tipo de intervenção, né? Então, um histórico nisso, essa busca compulsiva e os sinais, né, que a medicação ela está sendo usada de forma inadequada, principalmente por conta do fenômeno da tolerância de algumas classes de medicamentos. Tudo bem? Na próxima aula eu vou trazer as chamadas síndromes tóxicas. Aí vocês vão perceber que o que são essas síndromes? São um conjunto de sinais e sintomas que refletem efeitos adversos justamente por essas classes de medicamentos, né? Na grande maioria dos casos, são os depressores do sistema nervoso, né? Principalmente representados pelos opioides, ou são os hipnóticos e sedativos, que incluem as classes dos benzodiazepínicos e dos barbitúricos, ou são antipsicóticos, utilizados para tratamento da esquizofrenia, paranoia, ou são, estimulantes do sistema nervoso, principalmente as drogas de abuso, né? E as derivadas anfetaminas, que também são algumas classes que têm indicação, né? E o mesmo cuidado vai se aplicar a esses estimulantes, né? Ver se a pessoa não entrou no ciclo de dependência química. Beleza? O tratamento, ele acaba sendo algo complexo, né? Porque além da indicação desses medicamentos, normalmente, para tratar uma condição de saúde, você ainda vai ter que fazer um tratamento do tratamento, né? Então, a terapia farmacológica, muitas vezes, elas incluem esses medicamentos, né? Os antidepressivos, os ansiolíticos, têm um papel importante na redução do comportamento compulsivo, né? Na busca por essas substâncias. Existem alguns antídotos que tentam neutralizar o efeito. Então, para esses principais fármacos que causam farmacodependência, a morfina, os benzodiazepínicos, nós temos alguns antídotos. Por exemplo, a naltrexona, ela bloqueia o receptor opioide, e o flumazenil bloqueia o receptor benzodiazepínico. Então, por mais que o paciente tenha o uso abusivo, a presença do antagonista faz com que tenha uma competição e o bloqueio dos efeitos causados por essas substâncias, principalmente na retirada desses medicamentos.
Lembram que eu falei do fenômeno da síndrome de abstinência? Todos aqueles sintomas, né, decorrentes da retirada abrupta. Então, esse processo de desmame é importante que se tenha a presença de um antídoto, né, para que essa competição ocorra, né, de forma gradativa, sem a manifestação daqueles efeitos, né, ligados à síndrome da abstinência. E as terapias comportamentais, o acompanhamento psicológico é muito importante nesse caso, né? Todo o suporte com relação ao quadro clínico geral, mas a condição de saúde, o contexto familiar, né? Quais são as fragilidades, né? A vulnerabilidade dessas pessoas também deve ser considerada, né? Para que você tenha uma real análise da situação, né? Principalmente considerando a integralidade do cuidado. Então, conhecer um pouquinho da história clínica, né? Da história terapêutica e também pensar no aspecto mais socioeconômico para buscar as estratégias terapêuticas mais eficazes nesses quadros, que não são simples, né? Normalmente, todo quadro de recuperação de dependência, se vocês acompanharem, né, esses casos eles demoram meses, às vezes anos, né? E com esses fármacos não são diferentes, não. Então, é um processo bastante longo, né? Que vai depender não só de ferramentas farmacológicas, mas também o acompanhamento psicológico, né? Comportamental para a pessoa fugir desse ciclo de dependência. Tudo bem? Vamos para o caso. Deixa eu só voltar no primeiro, para ver se todo mundo entendeu. Principalmente para interpretar esse gráfico aqui. Lembram que nós estamos falando aqui de um gráfico da nortriptilina. A paroxetina e a sertralina não estão sendo dosadas aqui. Então, talvez o que pode gerar confusão, que já gerou em outras situações, é vocês confundirem o que o gráfico traz, né? Então, o eixo X, eu acho que está tranquilo, são os dias de tratamento. O eixo Y é a concentração da nortriptilina na presença, quando eu associei a nortriptilina mais um desses fármacos, a paroxetina e a sertralina. Então, essa inclinação que vocês estão vendo, para a sertralina mais abaixo e para a paroxetina mais acima, são os níveis de nortriptilina, né? Aí, no caso, para vocês escreverem lá a resposta no relatório de uma página, vocês vão falar que os níveis plasmáticos da nortriptilina foram maiores ou menores, né? Dependendo desses casos, e ainda falar um pouquinho da tendência, que é a inclinação. Por exemplo, ao longo do tempo, né, se o paciente for fazer um tratamento contínuo a longo prazo, qual que tem maior consequência na concentração da nortriptilina? Tudo bem? Então, interpretar a localização das retas e também a inclinação. Mas lembrando que nos dois casos, o que eu estou analisando como parâmetro é a concentração plasmática de nortriptilina. Beleza? Então vamos para o segundo caso. Uma mulher de 47 anos, com dificuldades de sono, tomava clonazepam, 1 miligrama ao deitar, e durante o tratamento desenvolveu onicomicose, uma infecção dérmica, para a qual foi prescrita itraconazol, um antifúngico, 200 miligramas por dia. Na segunda semana do tratamento com o antifúngico, ela apresentou intensa sedação noturna. Sedação, se a gente pensar um pouquinho no clonazepam, que é um hipnótico sedativo, sedação pode ser um efeito adverso dessa classe de medicamentos, né? Então, dependendo do sintoma, né, se vocês forem atender um paciente na emergência,
dependendo do conjunto de sintomas, vai gerar uma suspeita, pelo menos da classe de medicamentos. Depressão respiratória, sedação, confusão mental, normalmente estão associados a fármacos que são depressores do sistema nervoso. Então, tudo aí está indicando que o itraconazol causou alguma coisa no clonazepam, né? Na concentração do clonazepam. Intensa sedação noturna, fala arrastada e ataxia. O neurologista aconselhou a suspender o clonazepam durante uma semana e, de fato, ela se sentiu mais alerta. Então, realmente, foi comprovado que algo relacionado ao itraconazol interferiu nos efeitos, né, terapêuticos do clonazepam. E a pergunta que fica para vocês responderem é: aponte qual medicamento apresentado no caso tem potencial de causar farmacodependência. Qual deles? Nós falamos que os benzodiazepínicos estão no topo da lista de uso e de efeitos adversos. Quais os possíveis mecanismos? Qual que é a relação entre esses antifúngicos e os benzodiazepínicos? E como os possíveis sintomas, quais os possíveis sintomas e as formas de prevenção? Então, como que eu poderia evitar esse tipo de interação? Vou fazer ajuste de dose, vou pensar numa outra estratégia para tratamento, né, dessas comorbidades que acontecem. Eu acho que eu já perguntei, mas vocês estão tendo uma aula com o professor Nascimento? Teremos essa semana primeira, porque sexta foi feriado, né? Tá. Porque eu acho que eu comentei, mas eu tento usar os mesmos casos que ele. E como ele está pegando mais nessa parte da farmácia clínica, de interações medicamentosas, eu estou usando mais ou menos os mesmos casos. Então, foi por isso que eu associei esse antifúngico aí, porque é algo que ele vai trabalhar. É uma classe de fármaco que tem a capacidade de interagir com outras classes de medicamentos. Então, é por isso que eu estou associando já o efeito da farmacodependência com interação medicamentosa. Tudo bem? Então, provavelmente, vocês vão ver esse caso com outro enfoque, né, mais ligado à interação medicamentosa. Tá? Então, no nosso objetivo principal aqui é falar um pouquinho do potencial de induzir farmacodependência por esses benzodiazepínicos, quais os possíveis mecanismos que levam à farmacodependência e quais as formas, né, principais de prevenção, com base nos sintomas que foram apresentados. Tudo bem? Então, depois eu mando também esta aula para vocês. O Carlos está aí, né? Mandei para ele já a primeira aula e mandei também acho que 2 livros, né, Carlos? Confirma aí se depois chegou. Isso, professor, chegou assim, eu já mandei para os alunos 2 livros e a aula. Isso. Aí a gente vai se falando. Eu tenho outros livros de farmácia, toxicologia também. Aí vocês dão uma olhada nesses que tem o capítulo mais mastigado aí sobre toxicologia de medicamentos. Mas esses de farmaco, né, principalmente aqueles maiores, tipo o Goodman, tem quase de tudo lá, né? E aí qualquer coisa eu também posso ir compartilhando, né? Dependendo do tipo de tema que a gente for trabalhar. Certo? Só deem um ok para mim no chat, por favor. E aí a gente